Bom, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Nós estamos aqui estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E nesse estudo do capítulo 28, nós estamos na segunda parte. É um capítulo bem extenso, um capítulo bem detalhado, com muito aprendizado, principalmente na questão da materialização, que é o que traz o capítulo, tá? Então, se você é novo aqui no canal, no estudo, acompanhe desde o início o estudo deste livro, que é bem interessante, ele complementa e aumenta os nossos conhecimentos para a mediunidade, tá? E se você já é recorrente aí, nós estamos continuando aí no próximo, daqui a um tempinho, o próximo livro que a gente vai fazer do mesmo esqueminha também, tá? Uma reunião ao vivo e depois a gente sobe essas reuniões gravadas para o YouTube, tá bom? Quem está chegando ao vivo aqui, bem-vindo, Maria Aparecida, Luciane, bem-vindas, boa noite, tudo bem? Boa noite, Flaubert. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então vamos começar, quer dizer, vamos continuar, o capítulo 28, onde o André Luiz, Hilário e o Aulus estavam comentando sobre a materialização, o quanto é complicado a materialização de forma complexa, de forma em todo o seu conteúdo, porque ela nos traz muitas questões sobre a pureza de pensamento, sobre a necessidade de estar concentrado, tá? Giane, bem-vinda, boa noite. Tudo bem? Acho que hoje ela conseguiu entrar, né? A gente estava afastada aí na noite passada. Bom, só a gente fazer naquela revisão, uma revisãozinha do capítulo, Aulus, André Luiz e Hilário, eles estavam numa casa, no caso um apartamento, que ia ocorrer a materialização. Então havia um médium em uma sala separada e 14 pessoas assessorando ali o médium de materialização, tá? E dessas 14 pessoas, apenas 2 senhoras estavam fazendo jus ali à importância da materialização. Então eles haviam comentado a questão do ectoplasma que era emanado pelas pessoas presentes, do ectoplasma que era coletado também do ambiente ao redor, de dentro do recinto, flores, água, folhas e assim por diante, tá? Então, só retomando um pouquinho aonde nós paramos o estudo anterior, que foi assim, ó. Aulus diz, até lá, utilizar-nos-emo dessas possibilidades com quem aproveita um fruto ainda verde, em circunstâncias especiais da vida, supondo, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que, em experiências como esta, submetemo-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influência menos edificante de companheiros encarnados, francamente inaptos para o serviço dessa espécie. Olha só. Então eles estavam indagando como é possível continuar com um trabalho, o auxílio do plano espiritual, mesmo tendo um grupo que tem a intenção de apenas observar o fenômeno e não estar totalmente concentrado, totalmente entendido sobre o assunto e com os objetivos firmes para que a materialização aconteça. Tá? Então, por isso que o Aulus fez esse comentário, tá bom? Explicou. Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores. Olha só, inferiores. Seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vistas pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. Paixões comuns. Olha só.
E depois da alegação reticenciosa, indagou. Nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo? Será que o médium de materialização que tem esse comportamento vai interferir no estudo? Olha só, sem dúvida alguma, explicou Aulus, né, com naturalidade, consciente ou inconscientemente. Porque toda a energia do médium amparada nesse estudo, ele vai se dispersar para o ambiente e vai desequilibrar o ambiente. No começo do capítulo, o André Luiz comentou que a sala tinha sido prontamente higienizada. Ou seja, retirado formas, pensamentos e energias mais deletérias do ambiente para que possa se fazer a tentativa, né, de fazer a materialização. Tá? E aí ele continua aqui, ó. Se os amigos do grupo se imbuídos de propósito malsãos, conseguem perturbá-los, olha só, certamente. E porque nos sujeitamos a fatores incapazes assim, olha a pergunta de Hilário, por que nos sujeitamos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente brilharam expressivos, e afagando meu colega Aulus, falou com sensatez. Não diga fatores incapazes, ou seja, médios incapacitados, né? Digamos fatores incipientes. Incipiente seria sujo, seria poluído, seria não purificado, tá? Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. Olha lá, insípida, né? Menos límpida. A falta do líquido puro não podemos hesitar. Utilizamos-nos da água nas condições em que a encontremos. E em seguida, o que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. O que ele quis dizer com isso? Há necessidade do trabalho mediúnico. Mesmo que os médiums não estejam aptos 100%. Chico Xavier, que foi, né, um médium espetacular, fantástico, um médium com M maiúsculo, era muito cobrado por Emmanuel, muito cobrado, tá? Mas imagine nós na nossa posição, através dos passes, da câmara mediúnica, da psicografia, da psicofonia. Então, assim, nós temos muito a caminhar ainda. Então, há necessidade que esse intercâmbio aconteça para que as pessoas realmente conheçam o plano espiritual e também seja auxiliado por ele, de alguma forma. Porque se em um momento um espírito não pode reencarnar para poder contribuir com a evolução de algum débito do passado que ele de repente tem, algum mal que foi feito, né, algum equívoco, em espírito ele pode ajudar muito mais. Mas há necessidade de que a pessoa encarnada busque o atendimento. E, na maioria das vezes, o atendimento feito na casa espírita são por algozes do passado, né, ou pessoas que tiveram
um equívoco, mesmo que pequeno, mas são atendidos agora com o esquecimento desses equívocos. Então a pessoa é auxiliada. E esses espíritos, sim, que estão acompanhando, têm a compaixão, mesmo que pareça não conhecer, mas sim, já teve alguma passagem por eles também. Então há necessidade de auxílio entre os dois planos. Então, por isso que ele disse, já que o médium não está a 100%, vamos utilizá-lo da melhor forma para que haja esse auxílio. Olha só, né? E aí o Aulus, o Hilário e o André Luiz tiveram até uma surpresa, né? Meu colega e eu sorrimos, encantados com aquele momento de compreensão e tolerância. Olha, me veio na mente agora uma passagem de um livro, não vou me recordar agora porque eu ouvi isso numa palestra. Tinha uma entidade, um espírito, né? E fazia parte de um dos colaboradores do Bezerra de Menezes. E que estava bem cabisbaixo, triste, bem assim, inseguro com o trabalho. E o Bezerra pacientemente, né, observou aquele homem, chegou próximo a ele e falou: o que está acontecendo, né? Você está um pouco triste, está inseguro, né? O que está acontecendo? Ele virou para o Bezerra e falou: olha, eu não me sinto capaz de realizar tal trabalho nessa ordem que vocês fazem parte, porque ainda sou muito invejoso, tenho ainda muito orgulho, sou ainda muito inexperiente na causa, nos conhecimentos, então eu estou pensando em deixar o trabalho. E aí o Bezerra calmamente olhou para ele, abraçou e falou: meu irmão, eu me sinto da mesma forma, mas se a gente não começar com o que a gente tem, quando vamos começar o trabalho? Então é uma expressão, uma fala muito importante para que a gente tome uma força para iniciar o trabalho ou continuar qualquer trabalho que seja. Seja ele no plano espiritual, seja ele na casa espírita, seja ele em casa ou no trabalho. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem hoje, porque quando nós formos melhor, nós faremos melhor ainda. Então nós precisamos ter paciência conosco mesmo para poder dar essa oportunidade do início do trabalho acontecer. Tá? E aí ele continua, né? Pessoal, se alguém tiver algum comentário, por gentileza, tá? Fique à vontade. Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Olha só. Né? Estavam tentando a materialização e essa massa de ectoplasma cinza, né, estava começando a se concentrar. Técnicos do nosso plano manipulavam-na com atenção. Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos. Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-los em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber. Então agora muito atenção, porque é algo que ele vai confundindo com A, B e C, mas a gente pega um ponto principal e traduz um pouco, ou então melhora para o nosso conhecimento. Olha só, primeiro eu vou descrever a leitura e depois a gente vai destrinchar com mais detalhes. Olha só. Fluidos A, representando as forças superiores e sutis da nossa esfera, ou seja, as forças espirituais, do mundo espiritual. Fluidos B, definindo os recursos do médium, dos companheiros que assistem, ou seja, dos encarnados. Fluido A, do plano espiritual. Fluido B,
do médium do mundo material. E fluido C constituem energias tomadas à natureza terrestre, do ambiente. Então, quando eu falei lá da casa... fugiu o nome agora. Da casa de Frei Galvão, onde eles fazem a materialização, o Dr. Paulo César Fructuoso, ele comentou que fica num vale muito próximo à natureza. E de que o Frei Galvão, o espírito que preside a casa e os trabalhos, ele é muito rigoroso quanto à questão da objetividade, da concentração e da pureza de pensamentos. Então aí está bem explicado os 3 fluidos. O Frei Galvão, do plano espiritual, os médiuns, Dr. Paulo César Fructuoso, e o ambiente ao redor, a natureza. Então contém os 3 elementos para esse ectoplasma surgir e a matéria fluir para que haja materialização. Então, os fluidos A podem ser mais puros e fluidos, e os fluidos C podem ser mais dóceis. Então, olha só, o fluido A é o mais puro, do plano espiritual, e o fluido C, que é da natureza, é dócil, é muito manipulável, né? Porque os organismos, os animais e as plantas, eles exalam o ectoplasma naturalmente, tá? Docemente, inclusive, né? No entanto, os fluidos B, que são nós, os médiuns, as pessoas que presidem ali a casa materialmente, né? Os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e, muito notadamente, do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Olha lá, por que o Frei Galvão fica muito muito rígido quanto à organização e concentração dos médiuns? Olha só, porque basta um pensamento desviado e toda a materialização não acontece. Nos círculos, aliás, raríssimos, em que os elementos A dos espíritos encontram segura colaboração das energias B dos médiuns, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B dos médiuns, nosso concurso é consideravelmente reduzido. Portanto, nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando-lhes as experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Aqui em Araraquara, para quem é de Jaú ou outra cidade, a Casa do Jardim, no qual eu trabalho, dou palestras e auxilio também, onde outras pessoas também trabalham, né? Maria Lúcia, seu Carlos, né? A Sônia, a Fátima também, né? Lá, no fundo da casa, tem um jardim bem bonito. Isso chama-se Casa do Jardim. E os médiuns clarividentes, né, eu não consigo ver, porque eu não tenho essa clarividência, já viram os trabalhos acontecerem através das energias que saem do fundo da casa. Então ali acontece um trabalho intenso, uma grande movimentação, porque as energias das plantas ao redor, dos elementos naturais, estão sendo exaladas e capturadas pelos espíritos, sendo conduzidas assim ao trabalho da mediunidade dentro da câmara de passe. E toda a energia que fica após o passe, há uma demanda de assistidos que tomam o passe, fica alguns resquícios de energias deletérias dos próprios assistidos, que é algo natural. Porque o passe ali ele vai
renovar as energias. Então as energias negativas ou deletérias, elas são capturadas e são levadas para o fundo da casa, onde tem o jardim, e ali elas são depositadas e são utilizadas por outros fatores. Olha que interessante. Então é muito importante, então, o trabalho, né, na casa do jardim que eu vejo, né, a determinação e a concentração dos médiuns para que haja a continuidade desses trabalhos. Porque as entidades estão para lá e para cá, carregando esse ectoplasma. Fabiana, por favor, pode falar. Oi, Flauber. Tudo bem? Desculpa interromper, mas Não, eu fica à queria tirar uma vontade. Fica à dúvida. vontade. Então, eu sou muito novinha ainda nesse meio, né, da espiritualidade aí, e entendo muito pouco. Na verdade, estou estudando agora, né? E aí eu comecei a trabalhar num trabalho mediúnico, e eu atualmente estou afastada porque eu sentia dificuldade, né? Na verdade, eu sentia tudo que o paciente, né, o assistido estava sentindo, eu sentia para mim e levava isso para o campo pessoal. Então, eu entendo que eu não tenha ainda um aprendizado em relação a isso. E aí você falou aí pelo livro que mesmo sem a gente ter um aprendizado, a gente vai aprender para depois aprender mais e mais, né? Então aí eu entendi que então eu devo persistir para que eu aprenda isso. E aí num segundo momento, você falou que a energia B, né, ela pode atrapalhar o trabalho. E aí eu me pergunto, então é melhor eu ficar longe. Não, E aí, como que a gente faz nessa situação? É assim, vamos separar, né? Como o trabalho é de materialização, que esse capítulo ele está trazendo, as energias aqui elas são muito mais puras. Há necessidade de uma concentração altíssima, porque é um trabalho muito mais difícil. Entende? Entendi. Então a gente não está falando de um trabalho mediúnico de passe comum. Não, de passe comum não. Porque o trabalho de passe comum, mesmo que você sinta o paciente ali na frente, o assistido, você naturalmente vai, com o tempo, com a experiência e também com os estudos, o conhecimento, perceber que isso são nada mais, nada menos que são pontos de atenção onde você vai trabalhar no assistido. Entendeu? Entendi. Então, assim, é um momento do trabalho ali, onde vai ocorrer uma amenização desses sentidos para ele, para poder ajudar com que ele se ajude. Entendeu? Entendi. Então, quando essas energias a gente foca demais, se concentra nas energias do assistido, você, como médium, vai estar recebendo essas energias e se você não desfocar, não dispersar sua atenção para outros momentos ou se limpar energeticamente através da mente, né, elas continuam com você. Entendi. É o que estava acontecendo, porque na verdade já tem uma questão minha, né, de uma preocupação, de um pensamento, e aí eu comecei a trabalhar e aí foi ficando meio que insustentável, assim, né? Então, às vezes, antes de falar, eu já estava sentindo, e aí depois falava, daí eu achava que, nossa, então eu tenho isso, eu tenho aquilo, e trazia para mim. Não. E é difícil, né, conseguir dividir isso tudo, sendo que eu tô começandinho. Assim, no início dos trabalhos, eu acho que, assim, o mais importante, a gente ter a mente focada para doação e para caridade, sempre. Então, no momento do passe, como já foi feito aqui nos capítulos bem anteriores já, né? A oração no momento do passe, ela é fundamental para te proteger e para que você faça o melhor para o assistido. Então, essa proteção que você tem, que você vai influir ali, mentalmente, não permitindo com que ela te toque de uma maneira profunda. Então você vai sentir essa energia dele no perispírito como sendo um alerta onde está desequilibrado, para que você possa trabalhar com mais tranquilidade. Tá? Mas isso, a prática, vai tornando algo muito mais fácil e fluídico, vamos dizer assim, né? Para acontecer.
tá? Então, nesses Entendi. momentos, quando você se pega assim, de repente a energia te pegou mesmo e você não consegue controlar, nada mais justo do que pedir auxílio. Olha, eu estou um pouco desequilibrada por causa desse assistido e tal, preciso receber um passe ou uma limpeza. Aí é tranquila. As pessoas médios Certo. em volta, eles fazem a limpeza. Então, nesse caso aí da energia B, que teoricamente atrapalha, é na questão da materialização. Isso, exatamente, exatamente. Alguns trabalhos Entendi. mais específicos também podem atrapalhar um pouquinho. Mas aí, cada médium ele é conduzido ao trabalho que cabe a ele a desenvolver. Então fique tranquila, você está no lugar Tá certo, certo. Tá tá? certo, obrigada. Nada. Bom, pessoal, então a gente continua assim, né? As elucidações não podem ser mais claras. Dispunhamos-nos a prosseguir o entendimento, todavia, Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós invocando o auxílio magnético do Aulus. Olha só. O campo fluídico da sala se fizera demasiado espesso. Os pequenos jatos de força ectoplásmica, arremessados até lá em caráter experimental, tornavam ao gabinete, revelando forte teor de toxinas de variada classificação. Ou seja, o trabalho mal começou e o ambiente começou a ficar pesado. Começou a ficar um pouco estranho. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual, ou seja, nenhuma entidade obsessora estava ali presente. E cada companheiro, ao invés de ajudar o instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. Olha só. Olha aí, Fabiana, como o ambiente, né? A energia B ali está atrapalhando o trabalho. Olha só, nesse caso de materialização. Né? Olha que interessante. Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Figurava-se-nos um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos que se via objeto. Não agitaremos então, não atingiremos então a materialização de ordem superior, falou o assistente algo preocupado. De modo algum, informou Garcês, com desapontamento. Teremos tão só o médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira para o socorro às irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos de concurso precioso. Olha, já atrapalhou, tá? Aulus atendeu a solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico ao corpo perispiritual, que se mostrou vivamente reanimado. Olha como a gente fala sobre o passe, né? A questão magnética que o Aulus auxiliou ali foi direto aonde? No perispírito, para que se atinja a pele material. Então, primeiro, até em Jaú, o presidente da casa Verdade e Luz veio comentar comigo. Ele é um médico, né? E ele escreveu diversos livros, e um deles falando sobre a energia e a questão de atingir o perispírito. Então, entre a matéria e o espírito, há o perispírito, e o passe é dado no perispírito. E a gente imagina a matéria. Então, para que os passes fiquem mais eficientes e os trabalhos corram com maior eficiência, há necessidade de se pensar no perispírito, além da pele, além da matéria física, para que a gente haja com maior eficiência. Tá? O veículo de matéria densa no leito desceu à mais funda prostração, mas o médium em seu perispírito evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais envolveram no extenso roupão ectoplasmático, e a enfermeira reuniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos.
como se ela tivesse acoplado nele, né, com uma massa toda de energia para poder realizar o trabalho, né? O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular. Estrutura com apetrechos ectoplásmicos, imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Olha só que ambiente nocivo, né? Ambiente perturbado. Vendo-o caminhar inseguro, abraçado pela enfermeira que o movimentava para o serviço assistencial, Hilário, ciciante, falou para o nosso orientador: o médium está consciente durante o fenômeno? Hilário diz, né? Fora do corpo, sim, mas possivelmente não guardará qualquer lembrança, logo regressa ao corpo físico. Ou seja, ele está lúcido apenas no plano espiritual. Meu colega ainda aventurou: vemo-lo avançar com indumentos materializados e sob a orientação da enfermeira amiga. Entretanto, caso alimente nessas condições qualquer desejo menos digno, olha só, pode interferir no trabalho prejudicando-o? Olha isso. Perfeitamente, diz Aulus. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Anulação de pensamentos. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. Então vamos lá. No começo desse capítulo, a gente comentou sobre as reuniões de materialização e falamos inclusive sobre as mesas girantes do início da codificação que Kardec apresentou, né? Levou ali por medianeiro. E a gente entende o porquê hoje as mesas não saem mais girando e não existe tal quantidade singular assim, vamos dizer, né, em grande quantidade, de reuniões de materialização. Por esse motivo. Olha só, porque as pessoas em volta, elas vão atrás do fantástico, do sobrenatural, e não simplesmente do objetivo, que é o auxílio, que é o aprendizado, como a gente comentou na reunião passada, né? Então é muito preocupante isso. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante do recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Olha só, a energia vai sendo coberta aí pela energia tóxica do ambiente, né? Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu: a posição neuroquímica dos companheiros encarnados, que nos compartilham a tarefa, no momento não ajuda. Absorvem-nos os recursos sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a despesa de fluidos laboriosos trabalhados. Ou seja, quem está absorvendo os fluidos são as pessoas em volta. Os 14 trabalhadores que estavam lá, encarnados, com os pensamentos desviados. Olha como estão atrapalhando de forma muito forte o trabalho. A convite do orientador, penetramos a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínua, entrechocando-se de maneira lastimável. Imagina o quadro de horror pela visão espiritual das energias. Os amigos ainda na carne mais se nos figuravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio,
a que acomodavam irrequietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis. Criticavam a essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. Olha só, não tem como você materializar de uma forma com uma energia trabalhada através de tão baixa vibração energética. Lembrando que ali não tem nenhum obsessor. Ok? O concurso dos amigos espirituais era ali recebido, não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Olha lá o espetáculo que as pessoas querem ver. Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. Tentavam. A enfermeira devotada socorreu as doentes, aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele, porquanto simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhes senhoravam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. É forte, é bem assim, inquietante, né, essa passagem. Oi, Emília, pode falar, fica à vontade. Lembra de ligar liga o microfone, tá? Emília, quer comentar alguma coisa? Acho que ela tocou sem querer. Tá, vamos continuar aqui. Emília, assim que quiser, pode ligar o microfone, tá bom? Ai, desculpa, eu toquei apertei o celular sem querer e Não deu tem a importância, não tem mãozinha. problema. Mas Fica estou prestando tranquila, atenção aqui. acontece. Desculpa, viu? Não, que Desculpa isso. por atrapalhar. Pessoal, aqui a gente vai ter assim um magnífico exemplo de materialização. Simples, mas magnífico, né? Então, dessa parte eu achei assim interessantíssimo para a gente poder detalhar. Olha só. Calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu. É o transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo e designou com a destra o emissário das flores, olha lá, a pessoa que estava com as flores na mão, né? Opa, pronto. Apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. Então ele pegou o fluido desses organismos, dessas flores, e através dos polegares ele começou a desenvolver. Olha que interessante. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. É por isso que muitas vezes, através da sala de passe, é claro que a gente tem uma proteção durante o trabalho mediúnico ali de passe, né, de tratamento. Mas o tratamento já começa no salão, onde se tem a palestra. Então, dessa forma, consegue-se trabalhar, mesmo que da câmara de passe para o salão de palestra, de alguma forma
esse ectoplasma ele é capturado e ele é trabalhado já durante a palestra. Não importa se a porta está fechada ou aberta. A matéria ectoplasmática não há barreiras. Olha isso. Sim, comentou um instrutor, o elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica, perfeitamente, desde que seja mantido sob o nosso controle. Opa, desculpa, pulei um parágrafo ali. E se fosse o médium o objeto de transporte, olha só, o médium transpassaria barreiras na mesma circunstância? Ou seja, ele seria capaz de fazer esse transporte de ectoplasma? Perfeitamente. Desde que esteja mantido sob nosso controle. Intimamente associado às nossas forças, ou seja, força A, força espiritual. Porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstruí-los de imediato, conscios da responsabilidade que assumem. Agora me veio uma passagem que eu estava vendo alguns takes, né, do filme que acabou de ser lançado, O Predestinado, né, do Dr. Fritz, né, dos trabalhos que fizeram. E quando ele foi preso e estava sendo julgado, foi permitido materializar uma rosa branca nas mãos do delegado. Materializar uma rosa branca. Aí eu fico imaginando o contexto desse ambiente, o que foi permitido acontecer para que esse fato ocorresse. Porque se dentro de uma câmara, 14 pessoas com pensamento totalmente equivocado e não deixaram acontecer a materialização, imagine a grandiosidade da equipe ao redor desse fato onde eu esqueci o nome do médium que incorporava o Dr. Fritz para cirurgias, Arigó. Imagina a equipe espiritual que acompanhava Arigó. Imagina. Então, assim, isso é uma coisa esplendorosa, né? Tô louco para assistir o filme. Mas, enfim. E sorrindo, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, a parede de alvenaria, de tijolos, penetrando aqui com semelhante auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, um instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, ou seja, as uniões de átomos que são construídos para o nosso corpo físico, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações através dele. Os elementos se interpenetram. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com segurança, dentro do qual vai aprendendo a desintegrá-las, como já está acontecendo. O teletransporte já está em avançadíssima construção no nosso plano. Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram o médium religando ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto estremunhado, contudo, sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas
e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram a compartimentos vizinhos, seguido por nós. Nesse aposento, sobre o pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos a atenção. Né? Ou seja, tinha uma parafina ali que já estava derretida, né? Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com a pasta dúctil que manava fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida, deixando os componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Uma jovem que nos saudou cordial trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores, que submersas no vaso, ficaram depois em mesa próxima para os assistentes. Olha que bonito! À guisa de doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Afeiçoados da casa, trouxeram do exterior diversas conchas marinhas, em que se viam delicados perfumes que se volatizaram ao recinto em vagas deliciosas. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico, inteiramente purificada, crivamos o instrutor de questões e perguntas. Realmente, todas as pessoas na Terra possuíam consigo a energia que examinávamos? Olha só. Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influível ou em alguma circunstância conseguia organizar-se por si? Olha que interessante, perguntas. Aulos deixou os demais obreiros a medidas etinentes à fase terminal dos trabalhos e elucidou. Para a gente fechar com chave de ouro esse capítulo. Olha só. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar, não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza, para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplasmática, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos, que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhes o modo de ser. Com isso, a gente consegue entender a materialização de uma doença, de um tumor benigno, de um tumor maligno, de uma dor de cabeça. Olha que interessante. Nós fluímos esse ectoplasma o tempo todo, entre o perispírito e a massa da matéria, para que seja molde dos nossos pensamentos. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que fazem visível aos olhos dos companheiros terrestres
ou diante da objetiva fotográfica, ou seja, da lente fotográfica. Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação. E substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente, afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. E apontando o mediador que despertava sonolento, enunciou: nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade maternal, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo o prazo curtíssimo autênticos filhos deles. Assinalando a conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana, em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Está aí a reencarnação. A fluidificação desse ectoplasma, no momento da reencarnação, com todo o cuidado da equipe reencarnacionista, trazendo o espírito para junto do corpo materno. Olha que bonito. Então, nesse momento, acredito eu que a mãe tem a grande quantidade de ectoplasma sendo formado através do útero para que essa reencarnação aconteça. E o desenvolvimento do corpo mental do reencarnante, influindo os materiais genéticos, os cromossomos, para que se tenha a forma do corpo necessária e importante naquela vida. E tudo que vai se passar ao longo do tempo, sendo assim o destino de passar para poder absorver experiências e aprendizados, já estão com ele prontos no corpo mental. Se o trabalho bem feito, pode ser que nem passe por essa alteração no corpo físico, como sendo conduta de aprendizado já realizado. Olha que interessante. Sim, sem dúvidas, confirmou o assistente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossa disponibilidade de tempo, contudo, havia terminado, e por isso Aulus encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar. E aí? Que capítulo! E que explicação e aprendizado, quer dizer, ensinamento que o Aulus deixou aí para finalizar esse capítulo gigante de aprendizado e energia. Olha quanta coisa maravilhosa. Quanta coisa maravilhosa. Alguém se atreve a comentar algo? Beto, fica à vontade. Flaubert, eu já tô com a câmera fechada aqui, que eu tô meio gripado aqui e tal. Não, fica tranquilo. Mas, assim, esse capítulo, acho que ele foi uma aula, né? Nossa, acho que até pro próprio André Luiz, que às vezes parece que ele fica até admirado, né? Uhum. E eu acredito que no futuro da humanidade, né? Muitas vezes, quando nós formos ao médico, por exemplo,
primeiro tratamento que será indicado é esse tratamento espiritual, né? Depois, se for necessário, um tratamento físico, né? Eu acho que esse é o futuro. Mas, assim, uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, qual que é a vantagem que se tem, por exemplo, inclusive nesse capítulo, por que da materialização, né? Hoje, por que usar a energia para materialização? Ou essa energia também poderia ser, ela normalmente eu acho que ela é usada, né, de outra forma, né, as curas e tal. Mas qual foi o real sentido da materialização nesse capítulo, por exemplo? Acredito eu que na materialização eles possam desintegrar as energias presentes em alguma alteração no corpo do assistido e trazer para fora, de alguma forma. Vamos falar assim, com o tratamento, eu exaurir a energia da alteração se permitido. Exaurir a energia daquela forma patológica que foi criada pelo próprio mente do assistido no corpo dele, exteriorizar na forma de materialização, para que possa ser auxiliado. Então, como eu assisti muitas palestras do Dr. Paulo Frutuoso, ele dizia que as emanações ectoplásmicas eram feitas assim, cirurgias no perispírito, e o coração ele aparecia no ambiente, e eles faziam as cirurgias, as incisões no coração. Eles materializavam o coração do assistido. Sim, de uma forma para poder fazer a cirurgia e depois esse conteúdo voltava. Eu lembro que ele comentou de uma cirurgia cardíaca que foi na válvula que separa as câmaras cardíacas ali, né? E eles extraíram esse conteúdo e colocaram uma válvula nova no coração do paciente. E quando eles materializaram essa válvula antiga, eles mandaram para análise e não falou nada. Simplesmente colocou, deu para análise, e a análise veio o resultado, que realmente era um tecido humano, do coração e de característica da válvula, no qual foi extraída, que ele não sabia, mas estava escrito todos os detalhes de onde foi tirado, sem eles comentarem o que era aquele material. Isso é muito forte. Vou ver se eu pego algumas palestras dele e deixo no grupo para vocês verem. Oi, Luciane. Fica à vontade. Oi. Esse assunto de materialização e o que o Beto está falando é uma coisa que eu me pergunto há muito tempo. Eu já fui convidada para fazer parte de um grupo desse, não para talvez nada, mas para ficar ali na plateia, vamos assim dizer, né? Uhum. E eu acabei não indo porque eu realmente não via fundamento, sabe? Para quê? Eu procurei conversar com algumas pessoas e muitas me passaram assim, que os espíritos evoluídos, eles não precisam de nada para que se faça cura, para que não se faça nada. E por que a gente vê ao longo dos anos alguns fenômenos materializados de cura e etc, etc? Porque é o mesmo motivo das mesas, né? Uhum. Porque existem ainda pessoas que precisam disso. Exato. Então, talvez para mim e para você, nós não precisamos ver, nós não precisamos ouvir, nós não precisamos de nada para sensibilizar o nosso espírito no momento que nós estamos aqui. Mas imagine que você estivesse lá no tempo do atabaque, que nós já batemos tambor um dia, jamais você teria essa conversa, você teria que mostrar. Sim. E ainda existem hoje os chamados São Tomé. Sim. Então, talvez, isso foi o que me explicaram, não estou falando que o conhecimento que eu tenho, que é necessário algum desses fenômenos, né? Assim, aquelas cirurgias que se fazia, pareciam partes de corpo, em contrapartida tem curas, e você não vê nada, e as pessoas são curadas. Sim. Né? Sim. Então,
é o momento de cada um. Por que eu não tive o fascínio e a vontade de ir? Porque eu não precisava daquilo. Eu não precisava ver a materialização. E talvez até um ensinamento da gente ver essa manipulação de ectoplasma, né? Um negócio tão fantástico que nem a manipulação do ectoplasma dos cromossomos do feto. Isso deve ser fantástico demais. Porque é uma coisa que a gente se pergunta, né? Por exemplo, você tem os cromossomos pai e mãe, né? E forma aquela genética. E por que saem algumas coisas tão diferentes? Exatamente. Então tá aí talvez a explicação pra gente por que tão diferente de pai e mãe, por que tão diferente todo mundo. A gente sabe que a alma, né, que o espírito é de outra pessoa, mas eu acho isso, nascem com malformações inexplicáveis. Então eu achei isso fabuloso, né? E o útero materno, ele não tem, ele doa aquele ectoplasma sem nenhum crivo, né? Ectoplasma puro. Eu tenho um livro que, inclusive, explica a formação do ectoplasma, a captação de ectoplasma dos trigais, de várias vegetações e dos espíritos superiores para montar o corpo de Cristo no ventre de Maria. Olha só. Caramba! Deixa o nome pra gente no grupo. Deixo sim. Mas me lembrou agora que eu li há muitos anos. Como que foi essa formação? Nem sei se é alguma coisa, mas eu li isso. É um livro aqui, não sei como que ele é visto hoje, não sei nada disso, tá? Mas ele está aqui, eu vou mandar. Eu acho que é Jesus Cristo... não. Imagina, né? Porque assim, a gente tem as afinidades e o nosso trabalho, ele condiz com o nosso ambiente, né? Então, imagina o que Jesus recebeu de aporte e o quão grande foi Maria para receber Jesus no ventre. Olha lá. Nossa Senhora. É do Hermínio Miranda. Legal, que legal. Você tira uma fotinha e põe no grupo. Isso. Vou fazer. Tira uma foto e põe no grupo. Vou sim. Isso é legal. Ele explica o cristianismo, né? Como o surgimento de tudo isso. Eu gosto muito desse tipo de coisa, tá? Que legal. Essas explicações, etc. Sim, aí, que bom. E já agrega, né, muito pra gente também, né? Porque, assim, são experiências que vão cruzando. Esse é o intuito do nosso grupo aqui de estudos, né? É pegar experiências diversas, em diversas linhas específicas e trazer para contribuir para o nosso entendimento. E olha a riqueza que fica. Também fala a ressurreição, né? Como que ele se mostrou para as pessoas. Sim. Nem todos viam o espírito, usando o ectoplasma. Puríssimo, né? Demais. Muito demais, muito demais. Pessoal, eu vou fechar apenas a gravação e a gente finaliza com a oração após o fechamento da gravação, tá bom? Pessoal, a gente termina o capítulo 28 aqui. Na próxima reunião, o capítulo 29, tá? E a gente dá continuidade na próxima semana, tá? Obrigado a todos que estão acompanhando em outros horários ali. A gente se vê na próxima reunião. Um abraço a todos.